Imagine a cena: um homem de 75 anos parado sob o vasto e estrelado céu da Mesopotâmia, ouvindo uma voz que desafia toda a lógica da biologia, da ciência e do tempo. A promessa que ecoa em seus ouvidos é estrondosa, quase absurda para um mortal comum. Farei de ti uma grande nação e abençoarei os que te abençoarem. No entanto, há um abismo existencial entre o que ele ouve e o que ele vive. Abraão olha para suas mãos envelhecidas, marcadas pelo sol implacável do deserto, e depois para Sara, sua esposa, cujo ventre é um território árido de esterilidade há décadas, onde qualquer mente racional veria apenas o fim inevitável de uma linhagem familiar. Deus aponta para o início de uma jornada que mudaria para sempre o curso da história humana. Mas o que se segue não é o cumprimento imediato da palavra dada, e é sim um silêncio que se arrastaria por um quarto de século. Por que esperar tanto? Por que submeter um homem já avançado em idade a uma contagem regressiva que parecia caminhar a passos largos para o absoluto nada? Nesta narrativa, somos confrontados com a contradição mais brutal da experiência de fé. O contraste entre a urgência desesperada do homem e a calma soberana de Deus. Abraão não recebeu apenas uma promessa gloriosa, ele recebeu um fardo invisível de expectativa que pesava mais do que qualquer caravana carregada de mercadorias. Ele deixou para trás Ur dos Caldeus, uma metrópole vibrante, sofisticada e segura, para se tornar um nômade em terras estranhas, perseguindo uma voz que falava de um futuro que seus olhos naturais nunca viram. O vazio do silêncio divino é a parte mais difícil de qualquer história de superação. E muitas vezes esse vácuo é interpretado por nós como esquecimento, desatenção ou até mesmo abandono. Mas e se esse silêncio fosse, na verdade, a ferramenta pedagógica mais poderosa de Deus? E se o tempo não fosse um obstáculo para o milagre, mas o próprio material de construção do caráter do milagreiro? A nossa cultura contemporânea nos treinou para odiar a espera com todas as nossas forças. Vivemos mergulhados na ideologia da gratificação instantânea, onde a eficácia de tudo é medida exclusivamente pela velocidade. Queremos respostas em tempo real, entregas no mesmo dia e soluções que não exijam nenhum processo de maturação. Essa mentalidade de micro-ondas espiritual nos impede de compreender que as coisas mais valiosas e duradouras da vida não são meramente fabricadas, elas são cultivadas. E a espera de Abraão nos confronta com essa realidade incômoda. Deus utiliza o tempo como uma ferramenta de pressão controlada para extrair de nós o que a facilidade e o conforto jamais revelariam. O que Deus estava fazendo durante aqueles 25 anos de hiato? A tese central que exploraremos aqui é que a espera de Abraão não foi um período de inatividade divina, mas de uma engenharia espiritual profunda, necessária e indispensável. Deus não estava apenas tentando dar um filho biológico a um casal idoso. Ele estava empenhado na tarefa monumental de construir o pai da fé. Se Isaque tivesse nascido logo após o primeiro chamado em Harã, Abraão teria apenas um herdeiro comum. Mas, ao ser forçado a esperar 2 décadas e meia, ele desenvolveu uma musculatura espiritual que sustentaria nações inteiras através dos milênios. Existe um mistério profundo guardado no número 25. Por que exatamente esse intervalo de tempo? O que precisava ser quebrado, moído e reconstruído na identidade de Abrão para que ele pudesse finalmente tornar-se Abraão? O que mudou em seu coração entre o momento em que ele saiu de sua zona de conforto e o momento em que o choro de um bebê finalmente rompeu o silêncio da tenda? Muitas vezes olhamos para as nossas próprias vidas e sentimos que estamos presos em uma sala de espera cósmica. Vemos o tempo passar, as oportunidades parecem diminuir e as promessas que um dia queimaram em nosso peito começam a soar como ecos distantes de uma doce ilusão. No entanto, a trajetória do patriarca sugere que o tempo de Deus é cirúrgico. Ele não está atrasado, ele está trabalhando no alicerce invisível. Ele estava desconstruindo a autossuficiência de um homem criado sob o teto de ídolos para transformá-lo em alguém que dependesse exclusivamente da sua palavra. Cada ano de espera era uma camada de orgulho que caía, uma lição prática de que a promessa não seria fruto da força humana, mas da fidelidade sobrenatural daquele que prometeu. Estamos apenas começando a desbravar esse período fascinante e misterioso da vida de Abraão.
Antes de continuarmos para entender os detalhes dessa transformação e como ela se aplica aos desertos que você enfrenta hoje, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. A jornada de Abraão é a nossa própria jornada diante do invisível. É o convite para entender que, enquanto você espera, algo muito maior do que o seu pedido está sendo formado dentro de você. Nos próximos minutos, mergulharemos nas raízes de Ur dos Caldeus para entender de onde esse homem veio e por que o seu ponto de partida tornava a espera ainda mais necessária. O que acontece quando Deus decide que, para te dar o futuro, ele precisa primeiro te desconectar de todo o seu passado de falsa segurança? Ur dos Caldeus não era um cenário de escassez, era o epicentro da civilização, uma joia tecnológica da Mesopotâmia cercada por canais de irrigação complexos e protegida por muralhas que pareciam eternas. Para entender o peso do chamado de Abrão, precisamos visualizar a grandiosidade da cidade que ele foi instruído a abandonar. Não se tratava de um nômade miserável, mas de um homem estabelecido em uma metrópole vibrante, onde a arquitetura desafiava a linha do horizonte e o comércio pulsava com mercadorias de terras distantes. Abrão respirava uma cultura profundamente idólatra, onde o panteão de deuses era vasto e a espiritualidade era puramente transacional. Na mentalidade de Ur, os deuses precisavam ser apaziguados com rituais precisos em troca de proteção. Era uma religião de barganha, onde o homem tentava controlar o divino através de performances externas. Quando a voz de Deus rompeu o ruído das ruas de Ur, a ordem foi curta: sai da tua terra. Este comando, conhecido como Lech Lecha, era um imperativo de desconstrução total da identidade. Deus estava isolando Abrão para formar nele uma nova cultura específica e inexistente em qualquer mapa da época. O isolamento era necessário porque o software mental de Ur era incompatível com o reino que Deus pretendia estabelecer. Para que Abrão pudesse entender uma aliança baseada na fidelidade, o Berit, ele precisava ser desconectado de suas redes de segurança. Os muros de Ur precisavam ser substituídos pela insegurança das tendas no deserto, onde a única proteção real era a palavra daquele que o chamou. A transição da religião para o relacionamento começou no exato momento em que Abrão levantou a primeira estaca de sua tenda. Deus não queria seus sacrifícios automáticos, ele queria sua caminhada. Ele estava trocando um sistema de deuses distantes por uma presença constante no pó da estrada. No entanto, o desapego provou ser complexo. A parada prolongada em Harã revela as camadas de resistência emocionais que ainda habitavam o coração do patriarca. Harã era o lugar do quase. Abrão havia saído de Ur, mas ainda não tinha chegado a Canaã. O motivo desse atraso era Terá, seu pai. O nome Terá carrega o peso da hesitação. Ao levar o pai consigo, Abrão tentava carregar o passado para dentro do futuro, agarrado às raízes que deveriam ter sido cortadas. O relógio divino silenciou durante os anos em Harã. Não há registros de novas revelações enquanto Terá liderava a caravana. Deus, em sua soberania, esperou que a última estrutura de autoridade do passado de Abrão se dissolvesse. A morte de Terá em Harã não foi apenas um luto, mas o encerramento simbólico de uma era de dependência humana. Somente quando Abrão se viu sem a rede de proteção da casa paterna, pôde finalmente cruzar a fronteira para o desconhecido com a postura de quem não tem nada além da promessa. A primeira lição da espera é clara: Deus não move quem não está disposto a abandonar o familiar. Ele não edifica sobre velhas dependências e exige uma espiritualidade profunda. Imagine a incerteza de Abrão durante esse hiato em Harã. O sonho de ser pai de multidões parecia distante enquanto os dias se tornavam anos de estagnação. Ele vivia na tensão entre o chamado que ouviu e a realidade de uma vida parada no meio do caminho. Esse silêncio era um tempo de maturação. Deus esperava que o coração de Abrão ficasse vazio o suficiente para ser preenchido por confiança absoluta. A mentalidade antiga precisava ser moída pela rotina até que sobrasse apenas um homem pronto para o Berit. Abrão aprendia que o tempo de Deus não é medido por calendários, mas pelo nível de entrega. Ele deixava de ser um cidadão de Ur para se tornar o estrangeiro de Deus, e essa metamorfose exigia que cada fibra de sua antiga segurança fosse abandonada. Sua alma estava sendo preparada para o que viria a seguir. Ao atravessar a fronteira invisível para a terra de Canaã, Abraão não encontrou o paraíso imediato que sua imaginação talvez tivesse desenhado em Harã.
Em vez de pastos verdejantes e abundância transbordante, ele foi recebido por uma terra crestada pelo sol inclemente e pelo silêncio de uma fome severa. Era o primeiro choque de realidade. Estar na vontade de Deus não é garantia de conforto material imediato. A fome servia como um filtro espiritual, uma prova de providência que questionava se Abraão confiava na voz invisível ou apenas na prosperidade tangível. Diante da escassez que apertava seu estômago, o instinto de sobrevivência falou mais alto do que a promessa, e Abraão tomou uma decisão que revelaria as rachaduras em seu caráter. Ele desceu ao Egito. Este deserto não era um castigo, mas o início de um refinamento necessário. O Egito representava o ápice da solução humana, o refúgio da lógica e a segurança baseada no esforço organizado. Ao cruzar as fronteiras egípcias, o medo paralisante substituiu a fé que o fizera sair de Ur. O homem que teve a coragem de abandonar uma metrópole sofisticada agora temia ser assassinado por causa da beleza de Sara. Foi nesse cenário de opulência que a primeira mancha ética apareceu. Ao pedir que Sara mentisse, Abraão tentou proteger a linhagem divina com uma fraude mundana. Ele agia como se Deus fosse incapaz de guardá-lo em solo estrangeiro. No entanto, o que vemos não é a punição, mas uma pedagogia de graça. Deus permitiu que Abraão fracassasse para ficar claro que a aliança dependia apenas da fidelidade do Criador. Mesmo no erro, a proteção divina se manifestou, enquanto Abraão se escondia atrás de sua mentira, e Deus intervinha no palácio de Faraó. Pragas atingiram a casa real, sinalizando que aquela mulher era o ventre sagrado da promessa. Ao ser expulso do Egito, repreendido por um rei pagão e carregando riquezas imerecidas, Abraão levava uma lição amarga. Sua astúcia quase destruiu o plano eterno. Este episódio no Egito serviu como um espelho para a alma do patriarca. Ele retornou ao Negueb mais rico, porém muito mais humilde, consciente de que era apenas o guardião de algo maior que sua própria segurança. Deus provava ser o verdadeiro vigia do Berit, agindo mesmo quando o patriarca falhava em sua responsabilidade. Contudo, a abundância do Egito gerou um novo desafio, a convivência com seu sobrinho, Ló. A separação não foi apenas uma solução logística para a falta de pastos, foi uma necessidade teológica de limpeza emocional do terreno. Deló representava o último vínculo com a estrutura de parentela de Ur, uma rede de segurança que impedia Abraão de olhar exclusivamente para o horizonte de Deus. Quando o conflito eclodiu, Abraão agiu com a generosidade de quem começa a compreender a providência divina. Ele permitiu que Ló escolhesse primeiro, vendo o sobrinho partir para as planícies de Sodoma, enquanto ele permanecia com o solo seco da promessa. Era o desapego final. Deus esperou Abraão abrir mão dessa última muleta familiar para reafirmar que sua descendência seria numerosa como o pó da terra. Nesse período, o silêncio de Deus após os erros e separações não era abandono, mas um silêncio pedagógico. O Criador permitia que o vácuo gerasse autorreflexão no íntimo do patriarca. Abraão precisava processar a vergonha do Egito e a dor da despedida para que sua maturidade florescesse. O tempo não estava apenas passando, ele moía as expectativas infantis de Abraão sobre como Deus deveria agir. Cada dia de quietude era uma oportunidade para entender que a fé não é uma linha reta de sucessos, mas um caminho onde as quedas ensinam sobre a misericórdia. Deus forjava um homem capaz de sustentar uma nação, e esse caráter só é construído no fogo das escolhas difíceis e na quietude que segue o arrependimento. Abraão aprendia que a terra prometida era um estado de dependência absoluta do Eterno. Enquanto o mundo ao seu redor clamava por pressa, Abraão era ensinado a caminhar no ritmo pausado da eternidade divina. A tensão nas tendas de Canaã tornou-se palpável com o passar das décadas. E a promessa de um herdeiro ainda ecoava na memória de Abraão, mas os espelhos do tempo não mentiam para Sara. Ela observava suas mãos, outrora firmes, agora marcadas pelos sulcos profundos da idade, e sentia o peso de uma esperança que parecia ter expirado diante das leis implacáveis da biologia. Para Sara, o silêncio de Deus começava a soar como um esquecimento amargo. Foi nesse solo fértil de cansaço e frustração que a lógica humana começou a sussurrar suas alternativas pragmáticas. No contexto cultural da Idade do Bronze, a esterilidade de uma matriarca não era apenas uma dor privada, mas uma crise de legitimidade jurídica. O Código de Hammurabi e outros costumes daquela época ofereciam uma solução institucionalizada.
a utilização de uma serva como substituta para gerar um herdeiro legal para a família, Hagar. Ou a serva egípcia que viera como uma lembrança ambivalente daquela descida temerária ao Nilo, tornou-se o centro dessa manobra humana. Sara propôs o que parecia ser um plano lógico para ajudar o Criador a cumprir sua própria palavra. Abraão, o homem que ouvira a voz do Altíssimo, cometeu o erro clássico de ouvir a voz da urgência imediata em vez de sustentar a quietude da fé. Ao aceitar o ventre de Hagar, ele não estava apenas buscando um filho, ele estava tentando traduzir o mistério do Berit para o dialeto limitado do esforço carnal. O nascimento de Ismael trouxe um alívio momentâneo, uma sensação ilusória de que o problema havia sido finalmente resolvido por meio da astúcia e do pragmatismo. No entanto, o que parecia ser a linha de chegada era, na verdade, o início de um novo e profundo deserto espiritual. Já as consequências desse atalho do humano manifestaram-se quase instantaneamente, transformando a paz da tenda em um campo de batalha de ressentimentos e ciúmes. O ambiente doméstico foi envenenado pela rivalidade entre Sara e Hagar, revelando que os métodos humanos para apressar o tempo divino sempre carregam um custo emocional devastador e duradouro. Ismael nasceu sob o signo da autossuficiência, tornando-se o símbolo vivo de um conflito que ecoaria através das gerações e das fronteiras por milênios. Mas o impacto mais profundo e doloroso não foi apenas o drama familiar visível, e sim o vácuo espiritual que se seguiu ao parto. Após o nascimento de Ismael, as Escrituras registram um hiato ensurdecedor e prolongado de 13 anos de silêncio absoluto. Durante mais de uma década, o céu sobre as colinas de Canaã tornou-se como bronze impenetrável. Não houve novas visões, nem visitas angelicais, nem o som majestoso da voz de Javé reafirmando o pacto ou oferecendo qualquer direção. Abraão viveu esses anos em uma espécie de limbo existencial, criando um filho que ele acreditava ser a resposta definitiva, sem perceber que o silêncio de Deus era, na verdade, um bisturi divino operando uma purificação profunda em sua alma. O que o Criador estava fazendo durante essa quietude pesada de 13 anos? Ele não estava indiferente ou ausente, ele estava esperando com uma precisão cirúrgica, ele esperava que a última centelha de força vital do patriarca e qualquer possibilidade física remanescente em Sara morressem completamente. Para que o verdadeiro herdeiro da promessa, Isaque, pudesse finalmente nascer, era necessário que o cenário terreno fosse de uma impossibilidade biológica absoluta e incontestável. O plano divino não previa um herdeiro que fosse simplesmente o resultado de uma biologia funcional ou de um vigor restaurado, mas um herdeiro que fosse o fruto de uma ressurreição espiritual e física. Esses anos de silêncio prolongado serviram para que Abraão e Sara atingissem o ponto de falência total de seus recursos naturais, de sua lógica e de sua esperança baseada na carne. Somente quando o ser humano chega ao fim exato de suas possibilidades, ele está verdadeiramente pronto para testemunhar o início glorioso das possibilidades de Deus. O silêncio pedagógico de 13 anos forjou uma distinção eterna entre o escravo e o herdeiro. Ismael era o fruto da pressa, ou herdeiro da carne que representava a tentativa humana de controlar o destino e moldar a vontade divina. Isaque seria o filho da liberdade, o herdeiro da promessa que nasceria exclusivamente pela intervenção da graça. Enquanto Abraão via Ismael crescer e se habituava a uma vida de mediocridade espiritual satisfatória, Deus estava refinando o ouro da fé no fogo da espera absoluta. O patriarca precisava aprender que a aliança não era um projeto de cooperação entre a inteligência humana e o poder divino, mas uma rendição total à soberania do Eterno. O tempo não estava parado, ele estava moendo as últimas resistências do ego de Abraão, preparando-o para o momento em que a identidade do homem seria alterada para sempre antes que o milagre finalmente tocasse o chão. A espera de 25 anos atingia seu ápice de tensão, pois Deus estava prestes a demonstrar que sua palavra é infinitamente mais real do que as leis rígidas da natureza. O silêncio de 13 anos foi subitamente quebrado quando Abraão atingiu a marca dos 99 anos. A voz que outrora o chamara em Harã ecoou novamente, trazendo consigo uma exigência de redefinição existencial profunda.
Antes que o ventre de Sara pudesse ser aberto, a identidade de Abraão precisava ser expandida para além de suas próprias limitações biológicas. O Criador não estava interessado apenas em dar um herdeiro a um homem idoso, mas em transformar esse homem no protótipo de fé para todas as gerações futuras. Por isso, a mudança de nome de Abrão para Abraão não foi um mero detalhe linguístico, foi uma alteração metafísica. Pai exaltado tornava-se finalmente pai de muitas nações. Aos olhos do mundo, chamar um centenário sem filhos de pai de multidões parecia uma ironia cruel, mas no dicionário do Eterno a palavra dita é a realidade estabelecida. Abraão precisava carregar seu novo nome como uma profecia constante de seu futuro. Essa nova identidade foi selada por um pacto que exigia uma entrega total, a circuncisão. Ao instituir esse sinal na carne de Abraão e de todos os homens de sua casa, Deus marcava o corpo humano com o lembrete constante de que a promessa não dependia do vigor natural ou da capacidade reprodutiva da carne. A circuncisão era o símbolo de uma aliança que cortava a autossuficiência humana. Era um ato de submissão profunda realizado em uma idade em que qualquer intervenção física carregava riscos extremos. Abraão não apenas aceitou o novo nome, mas submeteu sua própria biologia ao selo de pertença a um Deus que exige a entrega do eu para entregar o impossível. A dor do corte era o prenúncio da alegria do nascimento, ensinando que o amadurecimento espiritual floresce no solo do sacrifício pessoal e da obediência incondicional ao chamado divino. Enquanto o corpo de Abraão se recuperava dessa marca física indelével, uma visita extraordinária ocorreu sob o calor do meio-dia junto aos carvalhos de Manre. Abraão, cuja sensibilidade espiritual fora aguçada por décadas de espera, reconheceu algo sagrado nos três viajantes que se aproximavam. Sua hospitalidade não foi apenas um dever cultural, mas uma manifestação de um caráter que aprendera a servir com excelência enquanto aguardava a promessa. Naquele banquete improvisado sob a sombra das árvores, e a palavra divina foi reafirmada com uma precisão cronológica absoluta. Daqui a 1 ano Sara terá um filho. O tempo da abstração e dos sonhos distantes estava finalmente terminando. O tempo do cumprimento batia à porta da tenda. No entanto, dentro da tenda, protegida pelas cortinas e pelo ceticismo acumulado em 90 anos de esterilidade, Sara riu. Não foi um riso de alegria, mas de incredulidade amarga. Era o riso de quem fora ferido pela esperança tantas vezes que a proteção mais segura era a dúvida silenciosa. Quando confrontada pela pergunta divina, haveria algo difícil demais para o Senhor? Sara sentiu sua fragilidade exposta. O Criador precisava transformar aquele riso em um monumento de celebração. Deus confrontava a lógica cética, provando que a biologia é apenas uma ferramenta dócil nas mãos do arquiteto do universo. Cheitas espera de 25 anos sintetizava-se naquele único e decisivo questionamento: Deus é limitado pelas nossas impossibilidades humanas ou nossa lógica é pequena demais para os seus planos? A transformação de Abraão não se limitou à paternidade. Os anos de espera o moldaram de um nômade focado em sua sobrevivência, em um intercessor de estatura épica. Quando Deus revelou seus planos sobre Sodoma e Gomorra, vimos um homem que possuía estatura espiritual para negociar com o juiz de toda dor da terra. Sua insistência em salvar os justos revelou um coração que aprendera a misericórdia através de suas próprias falhas. Esse refinamento de caráter era o verdadeiro milagre operado no silêncio. Antes de ser o pai de Isaque, ele precisava se tornar o amigo de Deus. A espera não foi tempo perdido, mas o processo necessário para que ele pudesse carregar o peso da glória futura. O cenário estava montado, a identidade fora mudada, a aliança selada e o caráter provado. O relógio divino avançava agora para o momento mais esperado da história. O choro que rompeu o silêncio daquela manhã em Canaã não era apenas o som de um recém-nascido, era o eco de uma promessa que atravessara décadas de impossibilidades para tocar o chão da realidade palpável. Isaque nasceu exatamente no tempo determinado, no momento preciso que o Senhor havia sinalizado 1 ano antes sob os carvalhos de Manre. Para Abraão, agora com 100 anos, e para Sara, com 90, o peso daquele bebê em seus braços era a prova física de que a fidelidade do Criador não se submete ao cronômetro humano. O herdeiro Isaque, cujo nome significa Ele ri, tornou-se a celebração da onipotência que transforma a esterilidade em vida abundante. O riso não era mais uma proteção contra a dor, mas um hino de gratidão.
A chegada de Isaque revelou uma verdade sobre a sua engenharia do tempo divino. O Senhor nunca chega atrasado, mas ele raramente chega conforme nossa conveniência. O tempo determinado sugere uma precisão cirúrgica. Se Isaque tivesse nascido logo após a saída de Ur, Abraão ainda seria um homem confiante em sua própria força. Se tivesse nascido no Egito, a glória da promessa estaria inevitavelmente manchada pela sombra de Faraó. A espera de 25 anos garantiu que, quando o milagre acontecesse, não houvesse dúvida de que a mão divina responsável era sobrenatural. O nascimento foi o clímax de um esvaziamento total, e onde a biologia humana falhou para que a soberania divina pudesse brilhar. No entanto, o nascimento de Isaque não era meramente o destino final, mas o equipamento necessário para o teste mais severo de sua vida. Sem os 25 anos de espera silenciosa, Abraão jamais teria desenvolvido a fé necessária para subir o Monte Moriá. Aquela vigília no deserto foi o campo de treinamento onde ele aprendeu que o Deus que promete é o mesmo Deus que provê e ressuscita. Se ele não tivesse aprendido a confiar no silêncio de décadas, não teria a coragem de confiar quando Deus lhe pedisse o filho da promessa. A espera transformou um nômade temente em um herói, capaz de crer que Deus cumpriria sua palavra mesmo além da fronteira da morte. Perguntamos o que o Criador estava fazendo durante aquele tempo de aparente inatividade divina. E a resposta é que ele não estava apenas fabricando um herdeiro para um casal idoso, ele estava forjando o protótipo do pai da fé. Um milagre físico pode levar apenas alguns meses para ser gestado, mas um caráter monumental exige uma vida inteira de provações. Deus estava desconstruindo o homem de Ur com seus medos para edificar o homem da aliança cuja visão alcançava estrelas que seus olhos naturais não podiam contar. O tempo não era um obstáculo, era a matéria-prima que o Eterno usava para esculpir a alma de seu amigo. Para você, em seu próprio deserto de espera, a história de Abraão serve como um espelho de esperança e encorajamento. Seus períodos de silêncio não são evidências de abandono, mas laboratórios de formação. E Deus utiliza a demora para separar o que é fruto do nosso esforço, o nosso Ismael, daquilo que é o fruto da sua pura graça, o nosso Isaque. A espera nos obriga a confrontar motivações e a olhar apenas para aquele que é fiel. O que parece ser um atraso é uma preparação que nos capacita a carregar o peso da bênção sem sermos destruídos por ela. O tempo não estava contra Abraão, mas a seu favor. Ele creu. Somos confrontados com a soberania absoluta de Deus sobre o tempo. Ele habita a eternidade e não tem pressa, ele nunca falha. Abraão esperou 25 anos para ver o cumprimento de uma frase dita em Harã, mas aquela paciência inabalável abençoou as nações. A confiança naquilo que não se vê é a riqueza do ser humano. Descanse na certeza de que, enquanto esperamos com paciência, Deus está trabalhando em nosso favor. Ou a história ensina que o Senhor é eternamente fiel para cumprir tudo o que prometeu, manifestando sua glória.